José Padilha manda a real. Vocês sabem por que não teve Tropa de Elite 3? Pega então aí na Trip TV. Pega então aí, ó. É Rio de Janeiro, irmão. Não é Disney, não. Só consertar aqui a tela. Vou falar o que aconteceu, por que eu vim para Los Angeles. Eu vim para Los Angeles por algum motivo, motivos diferentes. O primeiro motivo pelo qual eu vim para cá, e eu acho que eu nunca falei isso para ninguém. Ah, irmão, alguém te jurou, certeza, não é possível. Tu expôs o bagulho todo, pô, o sistema inteiro. Quando o Tropa 2 foi lançado, eu tinha uma produtora, eu tenho ainda uma produtora ali, brasileira, Zazen Produções, que era no Jardim Botânico. Um belo dia eu tava lá, alguém ligou e a pessoa perguntou se eu tava. O Zé Padilha tá aí e tal, aí a pessoa, não lembro quem atendeu, acho que uma secretária atendeu e falou, o Zé tá sim, tá numa reunião e tal. Ah, tudo bem, só tô checando aqui e tal, porque a gente marcou uma reunião 11 horas, 1 hora, eu sou fulano de tal da Rede Globo, blá, blá, blá. Vou falar com ele. Não precisa não, ele desligou o telefone. 10 minutos depois, na minha Cara, esse vídeo é de quando? Esse maluco já tá fora a maior cota. 9 anos. pequenininha rua do Jardim Botânico, entraram duas motos pela contramão, pararam em frente à nossa produtora, um carro parou assim na esquina e o cara tocou a campainha. Para resumir a história, os caras estavam armados e ficaram durante 3 ou 4 minutos, bastante tempo tentando entrar, e eu dentro da produtora, Caraca, olha olhando na isso, irmão. câmera e entendendo que esses caras vieram aqui me sequestrar, né? A gente ligou para polícia, para segurança, e os caras começaram a ficar nervosos porque o tempo estava passando, olhando no jornal, no relógio, os caras entraram nas motos e foram embora. A gente foi processado por vários policiais no Tropa de Elite. Caraca, mano. Mas, pô, vai direito. O que tu achou que iria acontecer? Pô, irmão. E sabe o que mais me admira nessa história? É ele ter feito os dois filmes. Ele ter feito o primeiro filme e ter ficado tranquilo, né? Ter feito o segundo e ter pensado assim: caraca, mano, não vai acontecer nada comigo, não. Rio de Janeiro, eu tô expondo toda a merda por detrás de uma força policial, uma estrutura política de tudo, porque, cara, tudo que ele colocou aí, qualquer carioca sabe que isso existe. Se tu parar qualquer carioca, no mínimo, tinha desconfiança de que isso acontecia, de que isso acontece, por vários motivos, pô. Eu posso estar dando de maluco aqui, mas, pô, não tem explicação, por exemplo, a cidade da polícia civil, a cidade da polícia, tipo, como se fosse um complexo, um batalhão enorme da polícia civil, pô, é encostado no Jacaré, pô. É de frente pro Jacarezinho, uma das maiores favelas do Rio de Janeiro. E vida que segue, pô, vida normal. Pô, agora o cara fez um filme desse, expondo um monte de coisa e achou que ia estar de boa. Pelo amor de E a Deus, gente cara. ganhou todas as ações e os caras tiveram que pagar os custos advocatícios. Será que isso é vingança? O que é isso? Esses policiais que foram presos agora no Rio de Janeiro num escândalo, 17 policiais, esses 17 policiais processaram a gente, os mesmos. É Aí, uma ó. quadrilha. Aí o Pimentel virou para mim e falou: Zé, você tem que ter segurança, você tem que andar com segurança. Você precisa ter um policial com você, 2 policiais com você, para ter 2 turnos, 2 com seu filho, 2 com a sua mulher. Aí eu comecei a olhar para isso e falei, cara, eu não quero viver assim. E por outro lado, aqui é onde está a indústria do cinema. A meca do cinema é em Los Angeles. E eu com um monte de proposta. Vem aqui fazer uma série da Netflix, vamos fazer esse filme aqui. Você não quer escrever um roteiro pra gente? Aí eu olhei e falei, Jô, minha É, esposa, cara. Gui, vocês querem ir para Los Angeles? Vamos embora. Vamos ficar 4 anos em Los Angeles, 5 anos para ver como é que é? Aí estamos aqui. Olha isso, cara. O Brasil, você vai me perguntar o que eu acho? Eu vou te dizer, o Brasil perdeu a sensibilidade pro absurdo. As pessoas, para assaltar uma bicicleta, Cara, isso que ele fala é real. Ó, ouve de novo a frase que ele vai o Brasil falar. Ó. perdeu a sensibilidade pro absurdo. Irmão, eu mandei, ó, tem Rafita, tá no chat. A única pessoa que tá no chat, Rafael, um amigo meu de Presidente Prudente.
teve uma troca de tiro a mais ou menos 500 metros de onde eu moro aqui. Enfim, não sei os motivos, mas uma troca de tiro pesada, pesada. Mandei pra ele até o vídeo. O vídeo do maluco que filmou, que gravou, o maluco tava, sem brincadeira, a 40 metros, pô. Ele tava gravando. Bizarro. Bizarro. Tipo assim, pro cara, isso é mais uma coisa normal. O cara já perdeu a sensibilidade pra ele, isso é normal. A gente tá falando, e tipo assim, não é 38 não. Não é o famoso 38, não. Não é arma de matar não é arma de matar parente, não. Não é pistola, não. Era arma de guerra, pô. Era fuzil. Fuzil, arma de guerra. Se você for lá, volta a falar, se você for lá no Iraque, você vai ver o mesmo tipo de armamento que é utilizado pela força do mal do Rio de Janeiro, tá ligado? Então, tipo assim, o cara tava filmando a 40 metros, um tiroteio intenso. Não foi tipo assim. Não, foi. Tá, 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 tá. Pô, doideira, cara. Doideira, doideira. Então não é só. Tipo assim, isso eu não vou generalizar como brasileiro, porque o Brasil é muito grande, mas agora as grandes capitais, e se tratando desse absurdo em relação a bandidagem, pô, o Rio de Janeiro perdeu muita sensibilidade, mas muito, cara. A gente, tipo assim, o carioca não sente medo de qualquer coisa, não, mano. De verdade, mano. Isso é As uma pessoas, para doideira. assaltar uma bicicleta, esfaqueiam o cara que está andando de bicicleta na lagoa. Como se, vamos fazer um paralelo, como se a gente estivesse no Central Park, É, pô, né, em Nova parafal, York, tudo. e as pessoas que estão andando no Central Park de bicicleta fossem esfaqueadas. Sabe o que ia acontecer? Ia fechar Nova York. Ia fechar o Central Park. Ia ter 500 policiais. Não ia acontecer. Por quê? Porque o sujeito que está em Nova York Fez um consegue ver o absurdo. absurdo. A gente não consegue mais ver o absurdo. Aqui o bagulho é sério, meu irmão. O negócio de espião, sem fazer, não. O bagulho é sério. Outro exemplo da barbárie que é ignorada no Brasil. Eu me lembro claramente do Fernando Henrique Cardoso indo para a televisão, na época do 174, dizendo Isso, que ele ia fazer Rafael falou hoje, pô, Lagoa é um bairro maneiro. uma reforma na segurança pública do Brasil, aceitando o fato de que as cadeias estavam superlotadas. E eu filmei isso no ônibus 174. Uma cela para 2 pessoas, ou uma pessoa tem 20 pessoas, você está torturando essas pessoas. Ponto. Ele reformou o sistema prisional? Ele não reformou, ele aceitou o fato de que o Brasil tortura e conviveu com isso, sendo presidente da República. É absurdo. Mas não é ele só. O Lula, a mesma coisa. O que o Lula fez na segurança pública? Aí, ó. Nessa época não tinha Bolsonaro, não, irmão. A gente tinha pouca briga política. O que ele fez? Nada. E a situação do preso é a situação mais ruim que tem. Como é que eles querem que o preso se regenere? Eu me recuso a tentar justificar uma barbárie pela outra. Eu não vou justificar a corrupção Pô, eu do sou PT desse pela corrupção bagulho do aí. PSDB. Porque eu tava vendo meus amigos assim, eu sou Dilma, eu sou PSDB, eu sou não sei o que lá, e eu sou chato com meus amigos. Eu já mandei mais de 50 e-mails enchendo o saco do Marcelo Freixo, por conta dos apoios dados Aí, ó. à campanha da Dilma. Né? Logo depois, é evidente que quem estava apoiando a campanha da Dilma estava apoiando um governo que ia morrer nos primeiros 6 meses. Era evidente isso, porque era claro já o tamanho da corrupção que... Que isso? Então você pode... o que eu tava... Um cineasta falando mal do PT? Que isso? O que eu quis Tem uma coisa criticar errada, nesse hein? artigo foi essa ideia de que eu vou escolher o menos pior. E está ok eu associar o meu nome. Na moral, mano, eu acho que eu seria um amigo do Padilha. Eu falo isso direto, cara. Tipo assim, em 2018, depois que teve esse evento, Foi Lula e Bolsonaro? Não, foi Bolsonaro e quem? Não lembro. Pra você nem lembro. Cara, antes disso, eu me antenava, tipo assim, questões políticas, pensava um pouco mais, me debruçava sobre o assunto. Depois, mano, que ficou essa polarização. Pô, última vez eu fui conversar falando que pra mim nem Lula e nem Bolsonaro presta no mesmo patamar, cara, é inconcebível, pô. Hoje em dia você achar isso, tipo assim,
Aí eu já fui conversar com pessoas e falando, cara, eu não vou escolher o menos pior. É tipo uma droga. Eu não vou escolher a droga que me faz menos mal. Eu não vou. Para mim são drogas. Eu não quero drogas. Entendeu? Agora, fazendo um paralelo com o meu corpo, pra minha vida em relação ao governo. Cara, os dois são muito ruins. Então eu quero uma outra via, uma outra opção. E as pessoas não conseguem entender porque eles te obrigam a ter um lado, mano. E isso é bizarro, mano. Isso é bizarro. Pô, o governo do Lula não é bom, irmão. O governo do Bolsonaro não é bom e a gente tenta justificar o governo um do outro com as dificuldades e as merdas que um ou outro fez, tá ligado? Isso para mim não entra na minha cabeça, cara. Isso pra mim não entra na minha cabeça. Aí, tipo assim, a solução para A vencer. bandido. A solução para vencer o Bolsonaro é o Lula. E a solução para se vencer o Lula é o Bolsonaro. Pô, aí fica nessa até os dois morrerem. Entendeu? E é muito louco, cara. E é muito louco. É tão simples pensar assim. Cara, os dois estão ruins. Ah, não, Marlon, mas se eu votar em fulano de tal, o outro vai ganhar, porque. Ah, mano, aí na minha cabeça já não funciona assim, mano. Pra Exatamente, os fazer dois são isso. ruins, pô. No minuto que você aceita que você vai associar o seu nome a bandidos, você já perdeu, porque o seu parâmetro ético e moral já desceu a tal nível Aí, Freixo. que a discussão já tá... Que merda, hein? Né? Tá a discussão de malandro de botequim. E discussão de malandro de botequim, o Lula ganha. Porque ele é malandro de botequim. Vamos rolar o samba agora Caraca, o Padilha, mano. e vamos tomar essa porra aí. É, pô, tem que ter uma terceira opção aí. À medida em que eu fui crescendo e fui entendendo o país onde eu vivia e tentando entender, eu fui achando uma maneira de exercer a minha indignação através da cultura. Fazendo documentários, fazendo filmes, fazendo... É quase como uma válvula de escape para mim. Ok, eu não consigo resolver isso, mas eu consigo falar o que vocês estão fazendo. Eu não consigo resolver o problema da segurança pública no Rio de Janeiro, mas eu consigo dizer que a UPP é um programa altamente incensado pelo marketing absurdo e, embora seja uma boa ideia, com essa polícia nunca vai funcionar. Antes de você... É exatamente, cara. Igual, por exemplo, o problema do Brasil é o Lula e o Bolsonaro. O problema antes, por trás desses caras, é o sistema político do Brasil, pô. Porque o que seria o sistema político do Brasil? Todas as regalias que se dá para um político. Chega agora, eu vou dar um exemplo. Imagina que a partir de hoje, o presidente da República só vai ganhar 5 mil reais e vai ganhar um vale transporte, um VR e alguns benefícios, plano de saúde e tudo mais. Põe lá, 10 mil reais, um salário de um presidente. Aí você vai colocar que o senador, deputado federal, deputado estadual, o salário vai ser de 5 mil reais. Vale refeição, vale transporte e alguns benefícios aí. Um Gympass e plano de saúde. Irmão, de segunda a sexta, de 8 às 5. Sabe quem é que vai fazer? Sabe quem é que vai trabalhar nesse emprego? Quem é vocacionado, quem é chamado e quem é que tem aptidão, irmão. No mínimo. Mas aí agora você coloca um salário de mais de 30 mil para um deputado, até o Tiririca vai querer, pô. Até o cara que é analfabeto, ele vai querer nem tentar aprender a ler e escrever, porque ele é capaz de se candidatar e de se eleger. Então o problema tá nesses caras? Não, o problema tá aqui. Falei de analfabeto, mas não tem nada a ver com o Lula, não. Tô dando um exemplo de uma pessoa que não sabe nem ler e escrever, que pode ser um político. Esse é o grande problema. Pô, a gente tem presidente, pô, o Bolsonaro e o Lula, os caras não falam inglês, pô. Os caras são, tipo assim, depois da bandeira, vamos dizer assim, é a coisa mais importante, né, personificada no Brasil, figura, né, que representa o Brasil, é a figura do presidente. E os caras não falam inglês, pô. Isso é doideira, isso é bizarro. Então, tipo assim, o problema tá nas figuras, não, o problema tá em todo o sistema que faz com que qualquer um queira ganhar vantagem sobre, pô. Então quebra muita firma, pô. O problema tá na UPP, o problema tá na forma... Não, o problema tá nas pessoas e como é feito por trás. Então não é nem a questão em si. São as pessoas que estão envolvidas, pô. A facilidade que isso é... A facilidade de se roubar, de ser uma pessoa ilegal, de fazer coisa ruim
com uma coisa que é muito boa que foi criada, tipo o PP. Então, cara, é muito bizarro, mano. Se tentar ocupar a favela, você tem que ocupar o batalhão da polícia. Unidade de pacificação da polícia. Quando fizer Você já viu como é que para virar presidente na China, cara? Mano, mas, cara, em qualquer lugar do mundo, cara, você tem Globo Repórter aí. É Globo Repórter, né? Que passava sexta-noite. E fala como é que é, tipo, a vida de um presidente ou de um chefe de gabinete, sei lá, de um político sinistrão. Aí, se não me engano, na Suíça ou na Suécia. Pô, a filha do cara estuda na mesma escola pública de todos os habitantes, pô. O cara pega ônibus pra ir pro gabinete dele. O cara só tem direito a uma secretária. O único funcionário do cara é uma secretária só. Eu não lembro se é o governador da cidade lá ou se era tipo um senador, mas sei que era um cargo alto político. Tá ligado? Esse cara vai querer trabalhar em prol da sociedade. Esse cara vai querer fazer algo importante pra sociedade, porque ele vai ser vocacionado. Porque não faz sentido. Pô, vão me matar tanto aqui por conta de 5 mil, por causa de um salário. Pô, irmão. Aí é isso mesmo, a gente vê presidente falando popcorn, ice cream, não sabe nem falar, pô. Se adiantar, dá uma aliviada na minha comunidade, pô, sem neurose. Quem foi que disse que a comunidade é tua? Tá tendo um movimento no Brasil para permitir que pessoas de 16 anos sejam presas e colocadas na cadeia. Eu sou radicalmente contra isso. Sou contra. Em lugar nenhum do mundo isso resolveu. Isto é uma burrice extremamente superficial e simplório. Vai piorar. Se reduzirem a maioridade penal, a situação vai piorar. Operações especiais nunca serão. Jamais serão. Nunca. Eu adoro ler. Eu acho que a coisa mais importante para fazer cinema é ler. Eu acho, para mim, o cinema é muito mais uma arte narrativa. É primeiro uma arte narrativa e depois uma arte visual. Caraca, ele fez o Robocop, né? Tinha até esquecido disso. Foi um mano. aprendizado fazer um filme de estúdio desse tamanho, um filme de 120 milhões de dólares, com não um estúdio, 2 estúdios. Foi um exercício de abnegação, porque eu saí de um ambiente no qual eu escrevia meus roteiros, eu produzia meus filmes e dirigia meus filmes, motivado pela visão que eu tinha no meu filme, né? Num filme de 120 milhões de dólares não é assim. E é difícil. E é briga, e é estresse, e você ganha um, perde outro. Então foi bastante difícil fazer o Robocop. E o filme tá lá, eu não tenho vergonha desse meu filme não, é isso aí, é Robocop. 10, pô, faz lançamento aí, ó, tropa de elite. Não vai comprar ninguém, ninguém compra. Que esse negócio sem qualidade daqui? Fui lá na casa do ministro e ficou fiscal o disco pirata, né? Gilberto Gil, lembra disso? Ministro da Cultura. Dentro da casa dele tinha um CD pirata do meu filme. Tava virado, vindo de Nova York. Cara, tu ouve isso, parece piada, né, cara? Olha, ouve isso, cara. Do ministro e ficou fiscal o disco pirata, né? Gilberto Gil, lembra disso? Aí. Ministro da Cultura. Ministro da Dentro casa dele Cultura. tinha um CD pirata do meu filme. Tava virado, Doideira, vindo de cara. Nova York. E eu posei no Rio de Janeiro e eu recebi uma ligação. Porra, tô muito chateado. O Gilberto Gil vai ver o Tropa de Elite Pirata numa sessão na casa dele hoje. Aí eu fiquei tão indignado, porque temos aqui uma Cara, isso é figura isso é muita que loucura, vive cara. da venda de direitos autorais, né? E que é ministro da Cultura, né? E tenho eu aqui desesperado que o meu filme está pirateado no mundo inteiro, né? Sem dormir, e o cara vai ver meu filme numa sessão com outros atores. Aí, pô, eu não sei o quanto é verdade essa história, mas tinha outros artistas. Aí eu falei, cara, isso não, eu vou dar uma de maluco aqui. Eu vou lá, vou tocar a campanha e vou pedir meu CD de volta. E fiz isso. A gente arrumou uma maneira que eu não vou contar, de entrar lá pela segurança, passando pela segurança, subimos pela escada a pé, fomos na porta do apartamento do Gil e pum, tocamos a campainha. A gente tocou a campainha, veio a Flora Gil. E o Gil ficou atrás. Quem que tá aí? Aí eu falei, olha, aqui é o Zé Padilha, Flora, tudo bem? Você podia me devolver o CD pirata do meu filme, que me falaram que vocês vão fazer uma sessão Nossa! aí? Aí pânico, eu só ouvia silêncio. Quem que é? É o Zé Padilha? O que que tá acontecendo? E a gente tava ouvindo, o filme tava passando lá dentro da casa. Cara, olha Vi o isso, filme. cara. Eu não sei quem que tava vendo, mas que tava passando o filme, tava. Aí veio um segurança. Aí eu virei pro segurança e falei, pô, já que eu tô aqui, e esculachei o segurança. Virei, meu irmão, qual é o seu problema? Você vai me arrastar daqui? Eu não vou sair daqui enquanto não me devolverem meu filme pirata. Aí o Cara, Gilberto Gil, uma sessão, ministro
da cultura, um DVD pirata do Tropa de Elite passando na casa dele pra outros artistas. Pô, mano, o mundo acabou, cara. Aí tu vai falar que o problema tá no Brasil. Pô, não é possível, A cara. segurança vazou. Ficou com medo e foi embora. E largou a Flora Gil e tal. Aí abriu a porta, saiu uma empregada doméstica uniformizada e me devolveu o CD. Marcos deu um passo pra trás e cleque. Eu quero essa Clicou, foto. A mulher me devolvendo o CD. Eu peguei o CD, que eu tenho até hoje, pela pontinha e meti num saco e fechei. De sacanagem, para ela ver pelo negócio que as impressões digitais estão no CD. E levei, tudo sacaneando, vamos sacanear esses caras. Caraca. Pô, ministro da Cultura que vê filme pirata tem que sacanear, não dá para aliviar. Peguei o CD, levei para casa. É vergonhoso. Cara, muito Mas vergonhoso. eu acho que eu fui pra zoar. Eu e Marcos e Jay, a gente foi, vamos zoar com o ministro da Cultura. Vamos dar uma zoada nisso, dar uma assustada. Imagina, o cara tá em casa vendo o filme, toca o produtor, o diretor e fala assim, devolve meu CD pirata. A gente achou isso engraçado. Para, claque, bum! O ano é 1983. É isso aí, mano. É isso aí. É, Fita, esse é o Brasil, mano.